O banco decretou hoje, o Banco Central, o fim da linha para o Nubank. A instituição digital, que pertence ao grupo Master, já estava respirando por aparelhos desde novembro do ano passado, quando entrou em um regime de administração especial. Mas agora a situação ficou insustentável e a liquidação foi inevitável. O estopim para essa decisão, gente, foi o bloqueio da Mastercard. A bandeira de cartões simplesmente parou de aceitar as transações vindas aí do Nubank, porque as dívidas com o sistema de pagamentos não estavam sendo quitadas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele assinou o ato confirmando que a situação financeira do banco é irrecuperável, o que tira a instituição, portanto, de vez do sistema financeiro nacional. A esperança do mercado era que o Nubank pudesse ser vendido, para algum investidor, o que aliviaria aí todo o prejuízo. Mas esse plano ele não vingou. Vale lembrar que o Nubank foi arrastado pela crise do Banco Master, que era o controlador, que já tinha sido liquidado em novembro do ano passado. E com a decisão de hoje, os bens dos administradores também ficam, portanto, indisponíveis. E tem o lado policial dessa história também, que complica aí mais ainda todo o cenário. A Operação Compliance Zero da Polícia Federal, ela segue investigando um suposto esquema para inflar os números do Banco Master. O dono do grupo, que é o Daniel Vorcaro, ele chegou a ser preso na primeira fase da operação e agora está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. A suspeita é de criação de carteiras falsas de crédito. E agora a conta vai sobrar para quem? Para o Fundo Garantidor de Créditos, que a gente sempre fala aqui que é o FGC. Sem a venda do Nubank, o rombo, portanto, aumenta. O fundo já se prepara, para pagar aí a maior indenização da história, que pode passar de 40 bilhões de reais, cobrindo prejuízos de quase 800 mil investidores que tinham títulos do grupo. E é importante entender que para quem tinha, por exemplo, cartão de crédito, agora eles deixam de funcionar para compras presenciais também online. Então, se você tinha um cartão de crédito, já não está mais funcionando. As compras que já foram realizadas antes, no entanto, elas continuam válidas, e precisam ser pagas. As faturas devem ser quitadas normalmente para evitar, aquelas cobranças indevidas, cobranças também de juros ou negativação. E como o aplicativo do banco pode apresentar muita instabilidade, inclusive já tem gente com problema para acessar o aplicativo, os boletos aí das faturas e orientações de pagamento tendem a ser enviados para o e-mail ali da pessoa ou disponibilizados também pelo liquidante responsável. E já estão bloqueados, por exemplo, os procedimentos de Pix, transferências, TEDs também. O mesmo acontece, gente, com saques em caixas eletrônicos, viu? Movimentações também pelo aplicativo. Quem entra no site já se depara com essa imagem. Vou pedir para colocar na tela. Hoje eu acessei o site, portanto, do Nubank e olha só a mensagem que aparece lá. Aparece um comunicado do Banco Central falando, portanto, de tudo isso que está acontecendo, explicando ali. A gente tem essa imagem aí, a lâmina do Banco Central, para colocar, para a gente ver o que fala ali, Então, quando você entra, você não tem mais aqueles serviços normais que a gente já acessa, E você tinha ali, por exemplo, o saldo, informações do extrato, limite de crédito. Agora, a gente não tem mais isso, tem uma informação só, informação, documento, do Banco Central, portanto, com todas essas informações. Aí está para você, que é o ato do presidente com todos os números com a data de hoje, decretando, portanto, essa liquidação extrajudicial, E ele começa esse documento falando que o presidente do Banco Central, no uso das atribuições, ali cita artigo, capítulo e tudo mais, resolve, portanto, decretar, por extensão, a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Tem os dados ali, CNPJ, com sede em São Paulo. E aí está ali detalhado, que fica nomeada liquidante com amplos poderes de administração e liquidação também. E tá aí, segue ali, portanto, esse comunicado assinado,
pelo presidente do BC, presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, portanto. Agora, o acesso ao aplicativo, gente, pode permanecer apenas para consultas de informações sem possibilidade de movimentação financeira, né? É importante ficar atento a golpe, viu? O FGC e o Banco Central, eles não solicitam nenhuma senha, nenhum código, nenhum pagamento antecipado, por exemplo, para liberar aí os recursos, porque agora é hora dos golpistas agirem, né? Todo esse processo, ele ocorre exclusivamente por meio desses canais oficiais, né? O aplicativo não traz muitos detalhes, mas ali você vai conseguir se comunicar e o Banco Central também vai ser uma fonte oficial e séria, né, de informação sobre este tema. Bom, e após determinar essa reorganização dos depoimentos de 8 investigados pela suposta fraude de 12,12 bilhões de reais do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele avalizou as novas datas agora sugeridas pela Polícia Federal, né, que reorganizou os depoimentos em apenas 2 dias a pedido do próprio Toffoli, né? Apenas 3 dos 8 depoimentos vão ser presenciais, portanto, né, do ex-superintendente de operações financeiras do Banco Regional de Brasília, que é o BRB, que é o Robério Mangueira, do ex-ministro do Banco Master, Luiz Antônio Bu, e do ex-sócio de Vorcaro, Augusto Ferreira Lima. Os demais vão ser todos por videoconferência. E essa nova rodada, ela vai ser aberta com o ex-diretor de Finanças e também Controladoria do BRB, que é o Dário Osvaldo Garcia Júnior. E começa, portanto, na segunda-feira da próxima semana, às 8 horas da manhã. Cada dia surge aí, na verdade, Lulandim chamando você para essa conversa aqui, cada dia surge, né, um novo fato turbulento e a cada fato que surge vai piorando ainda mais essa crise que se arrasta há meses, né? Essas investigações sobre os fatos relacionados ao Banco Master, todo dia a gente traz notícias sobre isso aqui, todo dia a gente vê decisões no Supremo Tribunal Federal, também alguma movimentação na Polícia Federal que conduz a essas investigações. Mas, Síria, para completar esse cronograma de depoimentos que a gente começou a citar aqui, eu tenho uma lista maior deles. Na segunda-feira, além do ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB, Dário Osvaldo Garcia Júnior, que vai falar às 8 horas da manhã, vão ser ouvidos os ex-executivos da Tirreno Consultoria, André Felipe Seixas Maia, às 10 horas da manhã e Henrique Pereto, às 2 horas da tarde. A última oitiva do dia vai ser a do ex-superintendente executivo da Tesouraria do Banco Master, Alberto Félix de Oliveira, às 4 horas da tarde. E esses depoimentos continuam na terça-feira. O primeiro a depor nesse dia vai ser o ex-superintendente de operações financeiras do BRB, o Banco Regional aqui de Brasília, Robério Mangueira, às 8 horas da manhã, nesse primeiro horário da manhã da terça-feira. Em seguida, o ex-diretor do Banco Master, Luiz Antônio Bu, às 10 horas da manhã, e também os ex-sócios de Daniel Vorcaro, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, às 2 da tarde, e Augusto Ferreira Lima, às 4 horas da tarde. Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foram ouvidos no último dia 30 de dezembro, pelo menos por enquanto, não vão voltar a depor, a ser ouvidos nessa investigação que é feita pela Polícia Federal com uma coordenação aí do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Lu, e a gente continua a falar sobre esse assunto por aqui. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, o Paulo Crozara. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela disponibilidade em estar conosco aqui conversando com a nossa audiência, a audiência aqui de O Tempo News. E eu já começo te perguntando sobre essa decisão do Banco Central, né, de liquidar aí hoje o Ewbank, né? Essa decisão, de fato, ela era inevitável? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite a todos. É sempre uma felicidade participar aqui do jornal. E, bom, né, essa questão da liquidação de um banco pelo Bacen, né, o Banco Central, é uma questão estritamente técnica e nós temos que confiar, né, na decisão, que se eles falam que a situação financeira era irreversível, é o que se tem, que a situação era irreversível, inclusive deixando de honrar compromissos com o Mastercard, que me parece que é um indício de que o Banco Central está certo.
Agora, Paulo, quais são as consequências aí legais para os administradores e também administradores do banco, eu falo, diante dessas suspeitas de fraude e também dos bens bloqueados, hein? Aí nós temos duas perspectivas, né? Nós temos a perspectiva administrativa, né? O Banco Central é um órgão da administração pública que tem consequências muito sérias, né? Pela própria, né, nesse próprio procedimento administrativo, a lei já prevê a responsabilização pessoal, né? O que isso quer dizer? Que os bens dos sócios, né, dos diretores do banco, eles são usados para saldar as dívidas do banco. Então se confunde ali a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Exatamente por essa gestão temerária, você junta, né, você desconsidera a personalidade jurídica do banco e atinge o patrimônio aí das pessoas físicas, né? E agora, na questão criminal, nós temos, né, a lei de crimes contra o sistema financeiro, e que todo tipo de fraude, né, obviamente está lá, questões de fraudes contábeis, principalmente fraude contra credores, e também a gestão temerária e fraudulenta é em si um crime previsto na lei dos crimes financeiros, contra o sistema financeiro, que é isso que está no Supremo sendo investigado pela Polícia Federal. Agora, Paulo, tem a questão das pessoas que tinham conta, né, para os clientes aí do Ubank, né? Quais os cuidados que eles devem ter agora, né? Especialmente em relação aí aos cartões de crédito, Pix. Muita gente talvez não conseguiu guardar algum tipo de comprovante, printar a tela ali em relação à quantidade de valor, o valor que tinha na conta, né? Como que essas pessoas devem agir de agora para frente? Essa questão da liquidação do banco, as pessoas em relação à conta no cartão de crédito, como vocês mesmos adiantaram, né, tem que pagar, né? Se você usou o cartão de crédito, você tem que pagar sob risco de ser negativado, né? Em relação a algum saldo que tenha nessas caixinhas, né, que são disponibilizadas, que eles chamam, né, de caixinhas e tudo, que as fintechs disponibilizam para os seus clientes, aí tem, né, o que está famoso agora, né, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Você tem que baixar o aplicativo e isso tudo é automático, né? Você já se cadastra e eles já vão buscar o seu saldo e até 250 mil por CPF é restituído, né, para essa pessoa usando o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, né, que é feito pelo esse pool de bancos, né? Todos os bancos cadastrados, né, no Banco Central, eles têm que contribuir para esse fundo exatamente para essas situações as pessoas não ficarem na mão, né, as pessoas mais desprotegidas, né, até 250 mil é restituído, e a notícia que eu tenho, né, até o momento é que não há, que o Fundo Garantidor de Crédito faz isso até bem rapidamente, coisa de um mês aí já está na sua conta, então nesse ponto as pessoas podem ficar tranquilas. Olá, Paulo, boa noite. A gente também tem a informação de que o Ubank tem uma ligação com o Banco Master, faz parte de um conglomerado ali do Banco Master. Essa informação, o senhor acredita que pode aprofundar as investigações ou dificultar até mesmo o direito de quem era cliente da Ubank, foi afetado nessa questão, nessa liquidação decretada pelo Banco Central? Em relação ao que já estava sendo investigado no Banco Central, para o cliente, para acessar o FGC, né, para essa pessoa que está ali na ponta, né, o cliente que tem um dinheiro ali no Ubank, isso aí não vai fazer diferença, né? O Fundo Garantidor de Crédito, faça chuva, faça sol, ele vai te depositar, porque você não tem culpa de nada, né? Agora, mais um complicador, né? Porque se isso é ligado ali ao Banco Master, ele já tem uma investigação por uma gestão fraudulenta e temerária, e nós temos mais uma liquidação, com certeza esse é mais um elemento que comprova, né, que vai complicando, né, não vou dizer comprovar, que quem tem que fazer isso é a polícia, o Ministério Público, mas vai com certeza complicando a situação daqueles que já estão investigados nesse inquérito que está lá, né, com o ministro Toffoli.
Agora, Paulo, hoje nas redes sociais eu vi muitas pessoas comentando sobre esse valor aí a ser ressarcido, né? Exatamente dessa ligação aí entre os dois bancos, o Bank e o Banco Master, né? De pessoas que já teriam feito esse pedido de ressarcimento porque teriam conta no Banco Master e agora acontece o mesmo no Will Bank. Como que funciona essa questão dos limites desses valores? A gente sabe que são instituições com nichos diferentes de atuações, mas esse limite de 250 mil, se a pessoa já atingiu esse limite do Banco Master, ela pode ter problema em recuperar do Will Bank? Não, né? São instituições diferentes, então é 250 aqui e 250 lá, né? Se tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, é por instituição, né? Porque cada instituição contribui, né, para esse fundo e tudo, para garantir o dinheiro dos clientes dela. Se é outra instituição, ela também, sendo liquidada, também ela tem que, o FGC também vai restituir os clientes dela, ainda que sejam os mesmos clientes. Então isso é uma coisa que as pessoas podem ficar tranquilas, né? Que eu vi que muita gente estava preocupada hoje com essa questão nas redes sociais. Bem explicado, até mesmo que são aí, podem ser do mesmo grupo, de certa forma, mas são CNPJs diferentes, né, Paulo? Exatamente, você não é obrigado a saber, né, que tem um laranja ali, que tal, e não sei o que, isso aí depende de investigação. Com certeza não pode prejudicar a pessoa, porque por ela não saber disso, são instituições diferentes, afinal, né, então, quem tá de cabelo em pé com essa história toda são os próprios bancos, né, porque me parece que coisa de 40%, 50% de todo o Fundo Garantidor de Crédito vai ser usado, né, então... o Banco Master, ele prometeu juros muito acima do mercado, transferindo, né, o risco para terceiros, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Né? E quando esse fundo for ser usado, ele vai ter que ser reconstituído pelos bancos, e isso pode sobrar para todo mundo, porque os bancos vão acabar repassando isso para o consumidor deles. Né? Então é por isso que tem que ter... que o Banco Central está agindo, né? Porque um banco, quando ele é liquidado, se afeta todo o sistema financeiro de um país. É, né? Uma coisa muito séria. Né? E agora a gente está vendo aí esse Fundo Garantidor de Crédito sendo extremamente afetado, né? Coisa de 40%, 50% dele vai embora para não deixar na mão os consumidores de um banco que estava cometendo, vamos dizer, loucuras nos juros. Né? Todo mundo que tem um CDB sabe que os juros que eles estavam pagando no Banco Master eram reais, né? Acho que todo mundo estava esperando a bomba estourar uma hora. Pois é, por isso tem um ditado que fala, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Então, às vezes, as pessoas são Exatamente. Atraídas ali, né? Pelos melhores juros e acaba nessa situação aí, né, Paulo? Exatamente, né? Eu conheço muita gente que colocou, mas todo mundo, né, quem conhece um pouquinho, vai pesquisando, fala assim, mas tem FGC, todo mundo estava ligado, né, que eventualmente poderia ter que correr atrás, né, desse dinheiro, porque o banco ia ser liquidado, porque 140%, 150% em CDB, né, todo mundo colocou esse dinheiro agora. Isso são as pessoas físicas, colocaram sabendo que podia ter alguma coisa errada, mas que o Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil ia restituir para elas. O que tem que ser investigado e está sendo investigado, e é extremamente sério, são fundos de pensão de servidores de município, de estados inteiros, colocando milhões e milhões para render, né, no Banco Master, e agora está com risco de jogar, literalmente, a aposentadoria de milhares de pessoas no lixo. Isso é extremamente sério. Extremamente sério e preocupante, né? Pessoas que não têm nada a ver com essa história. Agora, Paulo, como que esse processo aí de investigação da Polícia Federal e também esse acompanhamento, né, se é que podemos dizer assim, do STF, podem interferir na responsabilização aí do Grupo Master? Olha, a condução do inquérito no STF, ela é atípica, para não usar outras palavras. Tem chamado muita atenção. Estamos vendo coisas que nunca aconteceram antes, né? E isso não é boa notícia, né? Por quê? Quem investiga é polícia e Ministério Público. O juiz, agora se criou a figura do juiz de garantias, mas o juiz de garantias sempre existiu. Ele só era fundido no juiz do julgamento da causa. Agora se separou, tem o juiz de garantias que atua no inquérito
e tem o juiz que vai julgar depois, né? O que vai instruir e julgar. Ele só foi separado, mas o juiz de garantia sempre existiu. O juiz não investiga, né? O processo penal é acusatório no Brasil. O que isso quer dizer? Que a gestão da prova é feita pelas partes, que é o acusado e o Ministério Público. O juiz não é parte. O juiz não tem que gerir prova, né? Esse é o sistema inquisitório, que era o sistema brasileiro, não é mais. Então o juiz não gere prova. Então essa interferência contínua do ministro Toffoli em como a prova vai ser produzida chama muita atenção, né? E nós tivemos um outro fato, que é o TCU, é um tribunal de contas. Na verdade, não é nem tribunal, não faz parte do Poder Judiciário, né? A maioria das pessoas não sabe disso porque tem esse nome de tribunal. Mas ele é um órgão de fiscalização ligado ao legislativo de gasto, né, para controlar os gastos públicos, né? Ele não tem um poder de entrar no mérito das decisões. Ele só vê se os gastos estão ok, estão dentro da lei de responsabilidade fiscal, etc. E já tentou interferir na decisão do Banco Central, uma decisão de mérito, entrou no mérito da questão, o que também não é comum. Então o que nós estamos vendo é várias coisas inéditas acontecendo. Eu acredito que isso não é uma boa coisa que está acontecendo, né? O juiz não tem que interferir na gestão da prova pelo Polícia Federal e pelo Ministério Público, né? E agora nós estamos vendo oitivas que acontecem dentro do Supremo, nós estamos vendo o ministro determinando acariações sem... Ele nem deveria determinar a acariação, e depois que não tinha nem depoimentos contrários para ser feita a acariação. Escolhendo peritos, determinando onde vai ser acautelado. Então tudo isso chama muita atenção e traz uma sensação um pouco de insegurança sobre o que vai acontecer, né? Se vai haver uma investigação, essa investigação vai chegar, vai conseguir responsabilizar as pessoas, né, que fizeram tudo isso, ou se tudo vai acabar com uma nulidade, vai ser tudo anulado né, em bom português vai acabar em pizza, né? Esse aí acho que é o que está todo mundo temendo no momento. Paulo, agora uma outra coisa, hoje nós vimos um dos advogados de Daniel Worcaro deixando o caso, ele por ser contrário à colaboração premiada, e esse instrumento vem sendo ventilado ali nos bastidores como uma possibilidade diante do avanço das investigações. O senhor vê como realmente uma possibilidade para que Daniel Worcaro colabore e tenha algum benefício com todo esse caso que vem sendo exposto do Banco Master? Olha, esse advogado que deixou, ele era o único que não era um criminalista, né? Até tinha chamado a atenção o fato dele estar ali na defesa do Worcaro, o que me leva a crer que essa questão dele ser contra a delação, talvez um pouco de fumaça, sabe? Uma cortina de fumaça, assim, talvez, eu não sei, né? Se ele que não atuou no criminal, ele deixaria a defesa por conta disso. Alguma coisa aí não tá encaixando para mim. Agora, uma pessoa que nem o Worcaro, ele já deixou claro que ele vai usar de toda a influência as armas que ele tem, né, para tentar diminuir ao máximo essa questão do Banco Master, talvez virar uma coisa ali só na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM, uma multa e tudo, e não ter responsabilização criminal, não ter nada, né? Talvez uma proibição de ficar 2 anos fora do mercado financeiro, ele é novo, depois ele volta. Me parece que ele está querendo cozinhar isso. Então, nesse ponto, eu não acho que a delação premiada ainda é o que é mais interessante para ele, porque a delação premiada é o jeito, vamos dizer assim, mais rápido de resolver para você, né? Você vai dar tudo que você tem e tudo, e deixa a bomba para os outros e só fica observando, né, o circo pegar fogo, né, enquanto as outras pessoas, né, vão ter prisões, etc, etc. Mas acaba tendo uma responsabilidade criminal, né, você acaba confessando crimes dentro dessa delação. Então, assim, é uma especulação minha, mas eu acredito que ele, nesse momento, eu acho que ele ainda vai tentar outras coisas, ainda mais com tudo isso que nós estamos vendo. Acho que não é o momento para ele de fazer a delação, né? Exatamente, eu acho que ele vai esperar mais um pouco para ver o que realmente vai acontecer, se esse inquérito vai andar, se vai virar uma ação penal e tudo. Não sei se ele acho que não fechou essa porta, mas talvez ainda não seja a primeira opção dele.
Paulo, agora um outro ponto que me veio aqui é se confirmada de fato, né, essa fraude aí, isso pode reduzir o prejuízo do FGC aí por meio de recuperação de ativos? Pode sim, com certeza, né? Na liquidação é feito como se fosse uma falência de empresa, né, que tem a lei de falências e tudo, é um processo muito parecido, que eles vão classificar, né, eles vão juntar, né, vão ver o tamanho ali da dívida, os credores têm que se cadastrar, aí faz, né, uma hierarquia ali entre os credores, vê o que tem de ativos, liquida tudo, né, daí que vem a palavra liquidação, vende tudo e vai pagando na ordem. Obviamente que parte desse recurso, e aí vai depender de inúmeros tratativos de Banco Central, com o FGC, né, e tudo, incluindo talvez até o Supremo, por causa desse inquérito, ver quanto dessa liquidação vai para recompor, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas com certeza uma parte vai. Muita gente deve estar se perguntando, Paulo, essa indisponibilidade dos bens aí dos administradores, de fato é suficiente para garantir aí alguma reparação? Olha, a notícia que saiu, né, o processo é sigiloso, mas a notícia que saiu é que tinha sido bloqueado 5,7 bilhões em bens. Eu até acho que esse número é inflado, porque normalmente quando sai a notícia assim, bloqueou 1 bilhão, bloqueou 100 milhões, normalmente a ordem judicial é para bloquear isso. Não quer dizer que esse foi o valor bloqueado, né? É muito diferente. Bloqueei 5 bilhões, muitas vezes acha lá, né, nesse caso, apenas, né, 100 milhões, 500 milhões. Nesse caso é apenas. Mas o rombo me parece que é maior, né? Só que a investigação inicial apontou que havia a descoberto, né? Ou seja, tinha ali uma dívida sem lastro nenhum, ou em títulos podres, 12 bilhões. Que é daí que vem os 12 bilhões lá do Banco de Brasília, né? Do Banco Regional de Brasília, o BRB. Então só aí nós já temos 12 bilhões. Né? Então eu acho que na hora que liquidar, esse processo pode demorar muito tempo, um processo extremamente técnico feito pelo Banco Central, e só no final desse processo nós vamos saber o tamanho do buraco. Mas me parece que não sei se vai sobrar para todo mundo, não. Né? Até o momento parece que não. Isso deixa as pessoas bastante preocupadas também, essa situação, né? Bom, e falando em preocupação, a gente falou bem rapidamente aqui um pouco mais cedo, Paulo, para as pessoas ficarem atentas, para evitarem golpes, né? Porque esse tipo de notícia automaticamente já desperta a atenção de bandidos que começam a formular golpes, né? Nós falamos para as pessoas estarem atentas aí aos canais oficiais, né, do Banco Central e tudo mais sobre as informações reais. Quais outras orientações que a gente pode passar para esses clientes, para essas pessoas neste momento, para evitar que elas caiam aí em mais um golpe, né? Se podemos falar assim. Olha, sempre que me perguntam de golpe, eu falo o seguinte: hoje em dia você não pode confiar na informação que chega até você. Confie na informação que você vai até ela, né? Então, confie no app que você baixou lá do FGC, né? Confie na informação que está lá no app, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Né? Se você ligar em algum saque, se você ligar talvez um atendimento ao cidadão do Banco Central, do governo, etc., confie nessas informações. Alguém te ligou falando que é do Banco Central, do Ubank, do Banco Master, falando que para o FGC sair você precisa depositar, não acredite, é golpe. Primeiro que o FGC o Banco Central nunca vai te pedir nada, nem os bancos, né, o FGC, vão te pedir nada para te restituir esse valor. Igual eu falei, é extremamente simples. Você se cadastra no app, né? Você dá o número lá da sua conta e tudo, eles já vão buscar o saldo e vão te fazer a restituição. É simples assim. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te pedir nenhum valor. Né? Então, hoje em dia, a gente não pode confiar nas informações que chegam até nós. Até porque existe todo um mercado ilegal de venda de dados pessoais. Então a pessoa te liga, ela sabe seu nome, ela sabe seu endereço, ela sabe seu CPF, sabe o nome da sua mãe, o nome do seu cachorro. Mesmo assim, não acredite, porque isso é extremamente fácil de conseguir online hoje em dia. É muito fácil. Então o fato da pessoa ter informações pessoais suas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então confie na informação que você vai atrás dela. Né? Eu mesmo, quando eu recebo qualquer coisa, um boleto e tal para pagar, não sei o que, eu confiro se aquela informação é real
né, não sair pagando. Chega um número de WhatsApp lá com boleto, paga aqui que essa dívida é tanto. Não é assim que funciona. Hoje em dia, infelizmente, né, o Pix veio para facilitar nossas vidas, mas facilitou muito os golpes, né? Então a gente não pode, de fato, abaixar a guarda. Tá certo. Paulo Crozar, advogado criminalista. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por você estar conosco aqui no Tempo News. Uma boa noite para você e até uma próxima. Boa noite, Ciro. Fico à disposição. Boa noite a todos.